A paz de Cristo, amor de Maria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Aline Nascimento. Se inscreva se você ainda não for inscrito, curta esse vídeo e compartilhe com outros irmãos. E vamos ao assunto. Hoje falaremos sobre a luta contra o pecado. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e devo ser constante na minha vida de oração, na minha vida de renúncia, para não me tornar escravo do pecado. E como posso meditar sobre isso? Em Romanos 8, versículo 1, nós lemos da seguinte forma: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Mas como assim não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, se o pecado ainda existe no mundo? A palavra condenação nos recorda um processo penal, na qual o réu é considerado culpado pelo cometimento de um crime. E pela lei, o Estado impõe uma pena ao condenado. Existe uma lei que nos santifica. São os 10 mandamentos. Para alguns, ela se torna uma prisão. Infelizmente. Por quê? Porque eles preferem viver segundo a carne, com seus prazeres passageiros e também cometendo seus erros. Para os que buscam todos os dias e lutam contra o pecado, essa lei é uma lei de liberdade. É uma lei que nos ensina a enxergar o pecado. Por ela, eu me torno livre e não mais escravo. Sou livre não para pecar, mas para buscar o que é certo, corrigir as minhas falhas, me arrepender e assim ter força diariamente para lutar contra o pecado que me é apresentado e oferecido todos os dias. Vejamos que foi por mim, foi por você, foi por todos nós que Deus mandou seu Filho único, e numa carne semelhante à nossa, porém uma carne sem pecado algum. Foi enviado ao mundo por causa do pecado, mas condenou o pecado na carne, porque sua carne vivia segundo o Espírito. Assim, o Senhor nos ensina que é possível vencer o pecado, não vivendo de acordo com a vontade da carne, mas vivendo segundo a vontade do Espírito. A palavra de Deus nos diz que a chaga do pecado é incurável, porque nos fere e seu veneno se espalha aos poucos. Ela adoece e mata. Mas pela graça de Deus e sua infinita misericórdia, somos justificados. Nossa vida tem que ter uma meta, acompanhada de um propósito. Primeiramente, é não desagradar a Deus. É buscar sempre, todos os dias, não pecar. E essa força a gente só encontra tendo uma vida de oração, tendo uma vida de renúncia, jejum, penitência, esmolas, fugir das ocasiões de pecados e, principalmente, buscar o sacramento da confissão. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 10. Que possamos pedir diariamente a graça de sermos fortes para lutar contra o pecado todos os dias. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E até o próximo, se Deus quiser.